Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Robson Luiz e esse é o canal Ministério TDP. Antes de nós falarmos sobre o tema de hoje, eu queria já pedir que você dê um like, dê um joinha para nos ajudar e que você também se inscreva. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dê um like e a gente vai estar sempre mandando para você um vídeo novo. É muito importante que você o faça para que possamos então levar essa palavra, a palavra viva, a palavra verdadeira do nosso Deus para todas as pessoas. Então, eu preciso que você se inscreva e também que você dê um joinha, dê um like aí nesse vídeo. Muito bem, o tema de hoje nós estaremos falando, abordando sobre duas maneiras de seguir ao Senhor Jesus. Duas maneiras de segui-lo. E eu quero falar a respeito do que diz a Bíblia sobre Marta e Maria. Eu quero falar sobre isso. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, você pode acompanhar comigo aí, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Muito bem. A Bíblia diz aqui que quem convidou o Senhor Jesus para sua casa foi Marta. E quando eu digo que vou falar a respeito de duas maneiras de seguir ao Senhor Jesus, de servir ao Senhor Jesus, eu quero falar sobre duas pessoas, Marta e Maria. Marta seguia a Jesus, Maria também seguia Jesus. Então, quem chamou Jesus para a sua vida, vamos dizer assim, ou chamou Jesus para a sua casa, foi Marta. E a Bíblia diz que quando Marta ela chamou o Senhor Jesus para o seu lar, para a sua vida, vamos colocar dessa forma, Maria, então, recebendo Jesus em sua casa, ela se assentou. E se você observar aqui, nós podemos entender que Marta também, por um período de tempo, se assentou, porque a Bíblia diz assim, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus. Então dá para se entender que quando o Senhor Jesus chegou, as duas se assentaram aos pés de Jesus, senão não estaria escrito também, mas Marta ansiosa, preocupada com os afazeres. Aí diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, lhe disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Então, no dado momento, Marta se levantou e começou a cuidar das coisas. Evidente que a preocupação dela era também servir Jesus. Então, o que ela fez? Ela começou a se preocupar com os serviços. Então, imagina-se, primeira coisa, para a gente entender isso aí. Se eu vou convidar uma pessoa importante para minha casa, vou levar uma pessoa à minha casa, dificilmente a minha casa vai estar toda suja. Então, primeiro eu tenho que cuidar da casa, arrumar a casa, então eu convido a pessoa para o meu lar. Então, imagina como que pode... Marta chama Jesus para sua casa, Jesus então senta para ouvir a palavra dele, ela se senta e depois ela se levanta e diz: não, peraí, eu tenho que fazer um café, um exemplo, eu tenho que fazer um café para o Senhor Jesus, eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, ela optou em se preocupar em fazer, em se preocupar em servir, ela se preocupou com a obra, Deixa eu ver o que tem para ser feito. E é muito interessante que muitas pessoas, elas querem a salvação, elas querem seguir a Jesus, elas querem servir a Jesus, mas muitas são as vezes que ela está preocupada com fazer, ela está preocupada com a obra. É aquele obreiro, é aquele pastor, é aquele membro, é aquela pessoa que é um bom servo do homem, é um bom servo da liderança, onde ele tem aquele cuidado, aquela preocupação em procurar fazer o melhor. Sendo que ele está preocupado muitas das vezes em servir
servir alguém, servir uma direção ou servir o Senhor Jesus, mas ele não está preocupado como ele está se portando diante dele. Então, observa o que ela faz. Ela então começa a servir, Maria continua sentada, tranquilamente, ouvindo o Senhor Jesus. Então, ela chega para o Senhor Jesus, olha que coisa interessante para a gente entender aqui. E ela reclama, é como se ela brigasse com Jesus. Ela diz assim: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Então, é como se ela falasse assim: será que Jesus não está percebendo que enquanto a minha irmã está ali ouvindo ele falar, eu estou servindo, eu estou trabalhando? Será que Jesus... Então, de certa forma, é como se ela tivesse brigado com Jesus, dizendo: olha, Senhor, o Senhor não está percebendo que está tudo errado, o Senhor não está vendo como é que a coisa está funcionando. Então, ela queria servir Jesus, mas a preocupação dela maior era em servir, em cuidar do que tinha que cuidar, e não se preocupou em aprender o ensinamento de Jesus. Já Maria sentada ali, Maria não queria saber do café, não queria saber se tinha alguma coisa suja, ela queria ouvir, ela queria aprender de Deus. Ela estava preocupada em servir Jesus ali, se entregando, se interessando para compreender a vontade de Deus. E Marta preocupado com os afazeres, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... preocupada com os afazeres. E é tão interessante que às vezes a pessoa dentro da igreja, ou a pessoa, ela está tão preocupada com os outros ou com os afazeres, que ela acaba fazendo coisas loucas. Por exemplo, Marta me chega para Jesus e diz: o senhor não está vendo não? Para mim ele é Jesus, ele é Deus. Eu pergunto, será que teria alguma coisa que Deus não estaria vendo? Será que se Jesus desaprovasse a atitude de Maria, ele não teria falado? Então Marta chega e encosta Jesus na parede e ela diz: o senhor não está vendo que eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou cuidando de um monte de coisa? E Marta está aí parada, sem fazer nada. E uma coisa também interessante para a gente observar é que existe aquela pessoa que faz, mas ela está preocupada com os outros. Se Marta ela queria servir Jesus e fazer o que tivesse que fazer para Jesus, que ela não se portasse com Maria, que ela então o servisse, porque Jesus, se nós percebemos aqui mais adiante, Jesus não condena Marta nem Maria, Jesus não condena. Jesus só diz que uma estava servindo de um jeito e a outra do outro jeito. E Jesus deixou claro que a maneira em que Maria estava servindo, essa seria a melhor maneira. Ele não criticou Marta, que estava preocupada em fazer a obra de Deus, vamos dizer assim. Ele não criticou Marta, que estava preocupada em cuidar das coisas de Deus, não. Mas ele disse: você está tão preocupada com os afazeres e você está esquecendo uma coisa. Em vez de você cuidar da sua vida, fazer o que você tem que fazer, você está me colocando contra a parede, dizendo que eu não estou percebendo o que está acontecendo, e você ainda está se metendo na vida da tua irmã, ainda está querendo dizer que a tua irmã está errada. Esse é o problema. Quantas pessoas, em vez de servir a Deus, ela está olhando para a vida dos outros. Em vez de servir a Deus, ela está criticando o irmão porque não fez isso ou porque não fez aquilo. Se ela está na igreja e ela está limpando, ela está olhando por que o outro não está limpando. Se ela está evangelizando, ela está preocupada por que o outro não está evangelizando. Servir a Deus é fazer a vontade de Deus, independente se alguém está fazendo ou não. Isso é pessoal. Se você está fazendo a vontade de Deus ou não, eu vou fazer, eu vou servir. Se você é fiel ou não, eu vou ser fiel. Então observa que quando ela chegou até o Senhor Jesus, e ela disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em outras palavras, ele disse: Marta, se você quer arrumar a casa, cuidar das coisas para mim, muito bem.
Mas não se mete com Maria, não. Deixa ela fazer a parte dela. Não ache você que você está certo e todo mundo está errado, não. Não ache você que a sua maneira de servir a Deus é a certa, não. Porque de repente você diz assim, poxa, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo a Deus de uma maneira, eu sirvo a Deus de outra maneira, e o outro irmão não faz igual, o problema é dele. Veja que Jesus deixou muito claro, quando ele disse para Marta, ele falou assim, olha, só uma coisa é necessária, e a melhor parte é o que ela está fazendo, eu não vou tirar dela. Em outras palavras, Jesus em nenhum momento disse, ô Marta, você está errada. Não, ele só disse, você está preocupada com muitas coisas. Inclusive, você está preocupada com Maria. Sendo que se alguém tem que se preocupar com Maria, se eu achasse que Maria estivesse errada, eu brigaria com Maria. Eu diria para ela, será que Deus precisa de ajuda? Será que Jesus precisa que alguém ajude ele? Então, o que Deus quer falar conosco nesse vídeo, queria que você entendesse isso, é que servir a Deus é uma coisa muito particular. Você está servindo a Deus, não olha para ninguém, faz a tua parte, faz o que tem que ser feito. O que você deseja? Ah, eu amo fazer a obra, vá fazer a obra. Ah, eu amo adorar a Deus, vá adorar a Deus. Mas se alguém não está fazendo, ou você acha que alguém está fazendo errado, Deus é quem sabe todas as coisas. Então, Marta, ela estava, vamos dizer que ela estivesse talvez com inveja de Maria. Ou melhor, desculpe, ciúme. Vamos dizer que ela estivesse com ciúme de Maria. Porque Maria estava ali, mas em nenhum momento Jesus falou, Marta, você não pode ficar aqui do meu lado. Em nenhum momento. Era para as duas estarem ali. Era para as duas estarem sentadas ali. Mas Marta escolheu a parte dela, Jesus não a condenou, só disse que ela não teria que ficar preocupada, confiasse nele. Maria, o tempo todo sentada ali com Jesus. Então, e se você observar, em nenhum momento Maria falou assim, Senhor, poxa, Marta está lá em vez de estar aqui. E se você ler a palavra, você vai ver que Maria não falou de Marta em nenhum momento. Maria não tocou o nome de Marta em nenhum momento. Marta, ela disse que Maria estava errada e Maria se calou. Ela disse que Maria deveria estar ajudando ela e ela queria que Jesus puxasse a orelha de Maria. Ela queria que Jesus chamasse a atenção de Maria. E, no entanto, Maria não falou nada. Continuou ali sentada. Então, quem é você? Será que você é aquele cristão que quer servir a Jesus olhando para a vida dos outros? Será que você é aquele que vive condenando o teu irmão em vez de se preocupar em agradar a Deus, em servir a Deus? Porque existem pessoas que ela está fazendo até a parte dela, mas ela está preocupada com a parte dos outros. E Jesus falou para Marta, de certa forma, se preocupa com a tua parte. Deixa Maria fazer o que ela está fazendo. Ela escolheu uma parte, você escolheu outra. Ela escolheu a melhor parte. Então, não critique o teu irmão, não se preocupe com o teu irmão, não critique o pastor, não critique o obreiro, o diácono, não critique ninguém. Olhe para a sua vida, olhe para Deus. Ah, mas eu acho que isso está errado, eu acho que aquilo está errado. Deus, Ele é soberano, Deus sabe todas as coisas. O que tiver que consertar não vai ser eu, não vai ser você, Deus vai consertar. Então, o que Deus quer falar conosco hoje? Deus está dizendo o seguinte, seja como Maria, busque a Deus, se volte para Ele, se entregue, se coloque à disposição em dar ouvido à sua voz. E os outros? Cada um cuida de si. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua salvação e deixe que Deus faz o resto. Se alguém está errado, deixe que Deus cuide dele. Ore por ele, é o que Jesus manda fazer. Mas você escolha a melhor parte, que é servir a Deus. Não olhe para ninguém, não olhe para o erro de ninguém, não olhe para a falha de ninguém. Cuide você da sua própria vida. Cuide de melhorar a cada dia. Cuide de acertar as coisas que estão erradas. É isso que Deus quer de você, tá bom? Então, sirva a Deus como Maria.
fazendo a vontade dele, sem olhar para a vida de ninguém. Cuide da sua vida, porque é isso que a gente está precisando. Deus abençoe vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.